Amém. Cheiro, tchau. Bom dia. Pronto, professor Galdense. Quando der 8 horas, aí a gente troca de sala, viu? Para o nono, tá certo? Tá certo. Um abraço e boa aula. Obrigado. Bom dia, professor Galdense. Bom dia, filho. Como passou as férias? Foram ótimas, e a do senhor? Foi boa também. Que bom. É. E a de vocês? Cri, cri. Os colegas, né? Você quer saber, né? É. Do menino, dos colegas, foi boa também. Daqui você terminar batendo, vai. Ué. Só um minuto, professor. Pode deixar, pode ser. Olha, começando, Débora, Davi, Gente, a chamada. Davi, Débora, Antoniel, não é isso? Oi, professor. Maria Carolina, Oi, Ingrid. Bom dia, né? Já me falou. Presente, professor. Então, olha, O Daniel tá presente, é porque ele não consegue falar. tá certo, eu tô vendo aqui, ó. O assunto vai ser a estrutura da Terra. Como se forma a Terra é composta de 3 partes, né? A crosta terrestre, manto e o núcleo, certo? Onde a gente já viu no final, no segundo semestre, no primeiro bimestre que diga, Professor, qual é o assunto? a estrutura da Terra. Como a Terra são as 3 camadas da Terra, que é a crosta terrestre ou litosfera, manto e núcleo. Então, são essas 3, a parte superior é a litosfera ou a crosta terrestre, o manto é a camada intermediária e o núcleo é a parte interna. Professor, Diga. só diz de novo para mim ver se eu escrevi certo. A estrutura da Terra são 3 camadas, crosta terrestre, manto e núcleo. A parte superior é a crosta terrestre ou litosfera. Essa é a parte superior. Do início, Professor, fala devagar aí do início, por favor. Tá bom, vou falar. Ó. A Terra é formada por 3 camadas, crosta terrestre ou litosfera, manto e núcleo. Certo? Então são essas 3 camadas da Terra: crosta terrestre, manto e núcleo. O núcleo é a camada interna, é a mais interna. O manto é a... Diga, Vena. a Terra é formada por quê mesmo? Desculpa aí atrapalhar. São 3 camadas. 3 camadas. Crosta terrestre, manto e núcleo. Tá, obrigado. Certo? Então, o manto é a camada interna. Não, o núcleo é a camada interna. O manto é a intermediária. E a litosfera ou a crosta terrestre é a camada superior. É aquela que nós pisamos. Então, a camada superior é a litosfera. O manto é a intermediária e o núcleo é a interna. Certo? Então, a estrutura da Terra está dividida em 3 partes: crosta terrestre, manto e núcleo. Ô, professor, tem como repetir sobre, tipo, o manto na camada interna? O manto é a camada intermediária. O núcleo é a interna. E a crosta é a camada superior. Certo? Então, a litosfera é a camada superior da Terra. Uma vez.
Digo, ó, a Terra é formada por 3 camadas: manto, núcleo e a litosfera, ou crosta terrestre. Certo? Aí a gente vai falar de cada uma delas. Manto, contra. Litosfera, manto e núcleo. São as 3 camadas da Terra. Foi lucro, né? Lucro. Certo? Então, a litosfera é a camada superior da Terra, composta de rochas e minerais. É aqui onde a gente vive, a litosfera. É onde a gente mora. É a camada superior. Nela é possível distinguir a crosta continental e a crosta oceânica. A continental é a parte da Terra. E a oceânica é dentro do mar, que é coberta pelos oceanos. A continental, que forma os continentes e apresenta áreas com profundidade entre 30 e 80 quilômetros de espessura. A continental são os continentes, onde tem essa parte superior da Terra em si. A crosta oceânica, com menor espessura, situada abaixo dos oceanos e mares, que fica dentro dos oceanos, que é a crosta oceânica. O manto situa sobre a costa terrestre. Sua profundidade chega até 2.900 quilômetros. Uma parte do manto se consta uma forma pastosa. Professor, tem como o senhor repetir? Tem, filho, eu repito tudo. Começando de tudo, olha. A estrutura da Terra está dividida em 3 partes: crosta terrestre, manto e núcleo. Certo? A litosfera é a camada superior da Terra, composta de rochas e minerais. Nela existe a crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental, que forma os continentes e apresenta áreas com profundidade entre 30 a 80 quilômetros de espessura. Professor, Diga. o senhor pode repetir a parte da litosfera? É a camada? Posso. Ó. A crosta terrestre é a camada superior. O manto é a intermediária e o núcleo é interna. A litosfera é a camada do quê? Diga. Né? Ah, meu Deus, estou confusa agora. O senhor pode repetir de novo, por favor? Ó, a Terra é formada por 3 camadas: manto, núcleo e a crosta terrestre. Certo? O manto é a camada intermediária, o núcleo é a camada interna e a crosta terrestre é a camada superior. Certo? Tá. Então, a litosfera, ou a crosta, é a camada superior da Terra, composta de rochas e minerais. Está dividida em costa continental e oceânica. A crosta continental, que forma os continentes e apresenta áreas com profundidades entre 30 a 80 quilômetros de espessura. A crosta oceânica, com menor espessura, situada abaixo dos oceanos e mares. Certo? O manto situa sobre a crosta terrestre. Sua profundidade chega até 2.900 quilômetros. Uma parte do manto se encontra em forma pastosa. O manto é dividido em duas partes: o manto interno e o externo. Certo? O manto é dividido em duas partes, interno e externo. O núcleo é a parte central da Terra, é a interior. É lá
onde você é formado por níquel e ferro, é no núcleo onde acontecem os terremotos, onde as placas se chocam uma com a outra e acontecem os terremotos, onde as placas vão se mudando e se chocam uma com a outra e acontece o quê? Os terremotos, certo? Olha, vocês vai voltar às aulas presencial, vocês vão assistir no colégio? A gente assim vai voltar às aulas híbridas, que no caso é algumas vezes presencial e as outras online. Mas a professora ainda está vendo quando vai ser isso, porque não pode ser tipo só de um em um na sala, sabe? Porque se for tipo, só de um ou dois, vai ficar chato na aula. Eu digo, mas você vai assistir? Você vai para a escola? Eu vou. Certo. Quem é que vai, que já está certo para ir aí? Dos alunos? Eu. Certo. Ingrid, Avena, quem Eu vou mais? ser online, professor. Online, né? Eu também vou ser online. Sara vai ficar online. Não, lá na outra escola que eu trabalho no Zé Américo, amanhã eu estou lá. Tem uns alunos, vai passar e outros ficam em casa. Mas do Zé Américo, a maioria dos alunos estão indo. Certo. Antoniel também é online, né? Aí Só tem, duas vai lá no Dominique, a gente dá aula assim, pronto, amanhã de manhã eu estou lá. Fico uma parte dos alunos na sala e outros em casa. Desde o início do ano, desde março. Não, de março não, desde fevereiro. De fevereiro. De fevereiro lá. Aí vai a metade da turma, sabe? Aí assim faz um rodízio, porque isso é 10 alunos por sala, vamos supor. Aí vai uma turma num dia, aí aqueles não vão no outro dia, já tem outros. Mas apesar que tem deles que fica só em casa. Pronto, tem uma sala lá. Tem uma sala lá que só fica 2 alunos em casa, o 8º ano. Os outros todos vão. Já também no 6º tem uns 6 ou 8 que fica só em casa também. Mas dá certo. Certo? Mas continuando aqui. Então, o núcleo é a parte central da Terra. É formado por materiais bem mais densos que os do manto e o da crosta. Que lá no núcleo o que predomina é o níquel e o ferro. São os 2 minerais bem resistentes. E é no núcleo onde existem as placas tectônicas, e quando elas estão sempre se movimentando, quando uma choca bate com a outra, acontece os tremores de terra. Quando chega até na parte superior, é que vai dar o nome de terremoto, né? Quando ela se encontra. E lá a temperatura é bem alta, né? E acontece das lavas do vulcão, como vocês já viram em foto e em televisão e tudo, né? Isso quando elas se chocam das outras. As temperaturas é bem elevada, onde a temperatura no núcleo é mais de 100 graus. Então, quando acontece as explosões, quando as placas se chocam, se dá o terremoto. As elevadas temperaturas desse núcleo chamamos de núcleo interno e em razão das camadas que existem sobre eles. O núcleo interno começa com cerca de 5.150 quilômetros e vai até o centro do planeta
a 6.371 quilômetros de profundidade. O núcleo externo, que envolve o estado de fusão e pastoso, começa a cerca de 2.900 quilômetros e vai até 5.150 quilômetros de profundidade. Outro fenômeno importante para se compreender é o grau geotérmico, onde essas temperaturas se batem uma com outra. O aumento do progressivo da temperatura para dentro do planeta. O planeta é provavelmente um dos fragmentos da nebulosidade que deu origem ao sistema solar. Durante milhões de anos ele foi esfriando e passando do estado gasoso para os estados líquidos e sólidos. Nesse processo, os materiais mais densos concentram no núcleo da Terra e os menos densos na parte superior da Terra. Os mais quentes, os mais pesados estão na parte interna, né? E daí se vão se formando se formou o sistema solar com o tempo, né? Onde existem os planetas em si, certo? Todos vocês estão copiando, né? Aí quando começar mesmo, a gente vai ser melhor, que a gente vai ter mais o assunto. Vocês vão copiar bem, direitinho, o trabalho, né? Quais são as formas da Terra? Núcleo, manto. Núcleo, manto da Terra. E crosta da Terra. Crosta da Terra. A Terra é formada por 3 camadas, né? Núcleo, manto e a crosta terrestre ou litosfera. Certo? Pronto, são essas 3, né? Manto, núcleo e a crosta terrestre. Por que você falou litosfera? Diga, Venda. E por que você falou litosfera? Não, porque pode chamar litosfera ou crosta terrestre. Viu? Pode ser chamado litosfera ou crosta terrestre. Tá entendendo? Sim. Então, litosfera, o manto e o núcleo. A litosfera pode ser chamada também de crosta terrestre, que é a camada superior da Terra. É aquela onde nós estamos, certo? A crosta terrestre. A litosfera é a camada superior da Terra, composta de rochas e minerais, né? Onde existem os tipos de rocha, como a gente já falou, se eu não me engano, no primeiro semestre, a gente falou sobre os tipos de rocha, magmática, metamórfica e sedimentar, não foi? Isso também você vê até em ciência, né? Os tipos de rocha. Você também vê em ciência, se eu não me engano. Certo? Mas eu acho que eu falei aqui, manto, eu falei a rocha magmática, sedimentar e metamórfica. Aí, continuando aqui. Então, a litosfera é a camada superior da Terra, composta de rochas e minerais. Nela é possível distinguir a parte continental e a oceânica. Certo? A continental, que forma os continentes e apresenta áreas com profundidade entre 30 a 80 quilômetros de espessura. Certo? A parte continental da Terra, que formam os continentes. Aí quais são os continentes? Vocês sabem? Não. Os continentes, são 6 continentes. A gente tem a América, Ásia, África, Antártida,
Oceania e Europa. Esses são os 6 continentes. Professor, o Diga. senhor pode repetir, por favor? São 6 continentes: América, Ásia, África, Ásia, né? Europa e Oceania e Antártida. Repetindo, ó, são 6, ó. Ásia, América, África e Antártida. Europa e Oceania. Esses são os continentes. Hoje, professor, só tá 5 aqui. Diga aí o que você escreveu. Diga o que você escreveu aí. América, Ásia, África, Oceania e Antártida. Europa. Ah, tá. Certo? Então, esses são os 6 continentes. Então, aí tem a crosta continental, que forma os continentes e apresenta áreas com profundidade de até 80 km de espessura. A crosta oceânica, com menor espessura, situada abaixo dos oceanos e mares, que essa fica coberta pelas águas, pelos oceanos e os mares. O manto situa-se sobre a crosta terrestre. Sua profundidade chega até 2.900 quilômetros. Uma parte do manto se encontra em forma pastosa. O manto é dividido em interno e externo. Também existe uma divisão. O manto, como eu já citei, é a camada intermediária, né? E tem a parte interna e externa, se dividida em 2 partes. A camada mais interna da Terra é o núcleo, onde o núcleo é onde existem os movimentos, onde acontecem os tremores de terra, onde as placas tectônicas se chocam uma com a outra e acontece o terremoto, né, quando elas batem uma com a outra. Aí dá a terra treme. E quando ela chega na parte superior da Terra, se dá o nome de terremoto, né? Onde os terremotos é provocado pelo encontro das placas tectônicas, uma quando choca uma com a outra. Aí acontece a explosão. Certo? Então, começa a bater uma com a outra e acontece os tremores de terra. Certo? O núcleo, parte central da Terra, é formado por materiais bem mais densos que os do manto, ou da crosta, com predomínio de níquel e de ferro. As temperaturas é bem elevada. As elevadas temperaturas desse núcleo chamado núcleo interno, e em razão das camadas que existem sobre eles. O núcleo interno começa cerca de 5.150 quilômetros e vai até o centro do planeta, que está a 600 e 700 quilômetros de profundidade. O núcleo externo, que envolve os estados de fusão, é pastoso, começa a cerca de 2.900 quilômetros e vai até 5.150 quilômetros de profundidade. Outro fenômeno importante para se complementar é o grau geotérmico. O aumento progressivo da temperatura para dentro do planeta. O planeta é provavelmente um dos fragmentos da nebulosidade que deu origem ao sistema solar durante milhões de anos. Ele foi esfriando e passando do estado gasoso para os estados líquidos e sólidos. Nesse processo, os materiais mais densos concentraram
no núcleo da Terra e os menos densos na parte superior da Terra. Certo? Então, esses são as formas. Então, o assunto que eu coloquei hoje, que é para a gente não entrar muita coisa, foi um assunto pequeno, que é sobre as formas da Terra, para a gente ter a noção das 3 camadas da Terra. Onde vocês podiam ver em algum livro, pesquisar também, vocês, como a gente não tem livro, mas vocês que têm internet em casa, como todo mundo tem hoje, né? Você pode botar lá a estrutura, a forma da Terra, núcleo, manto e a litosfera. E você vai ver mais coisas do que eu falei aqui, certo? Onde a camada da Terra superior é a litosfera ou a crosta terrestre. A intermediária é o manto, onde o manto se divide numa parte interna e externa, e o núcleo. Né? O núcleo você vai encontrar os minérios de ferro e níquel, que é a camada mais interna. Certo? Então, vocês vão encontrar esta aí, a parte mais interna em si. E o núcleo é a camada interna. É lá onde existem as placas tectônicas, onde elas estão sempre movimentando e acontece os tremores de terra, o terremoto. Certo? Então vão se formando um com o outro. E é lá onde acontece os tremores de terra, onde se choca um com o outro. Então, eu repetindo e perguntando para vocês, quais são as camadas da Terra? Aí você pode dizer, né? Litosfera, manto e núcleo. Qual é a camada intermediária da Terra? É o manto, que fica entre o núcleo e a litosfera, ou a crosta terrestre. A camada mais interna é o núcleo, e a camada superior é a litosfera. A litosfera está dividida em 2 partes, a continental e a oceânica. A crosta continental é onde ficam os continentes, que formam os continentes. Como eu já citei, os 6 continentes. Dentro desses continentes, como vocês sabem, tem um que não tem, que fica bem gelado, é bem gelo, não tem a ocupação humana. Qual é esse continente que só tem gelo, bem frio? É a Antártida, né? Lá a turma só vai como de pesquisa, só vai fazer tipo de uma pesquisa, um cientista. Mas é uma área que contém muito gelo da Antártida. E os outros 5 continentes são habitados pela população, pelo homem, né? Mas a Antártida só vai lá na área de estudo. Então, a parte continental, os continentes, e apresenta áreas com profundidade até 80 quilômetros de espessura. A oceânica é menor, mas fica situada abaixo dos oceanos e mares, certo? Então, esses são os oceanos em si. Certo? Então, esses são os continentes. A crosta oceânica com menor espessura, situada abaixo dos oceanos e menos, o manto situa-se sobre a crosta terrestre. Sua profundidade chega até 2.900 quilômetros. Uma parte do manto se encontra em forma pastosa. O manto é dividido em 2 partes, interno e externo. Certo? O núcleo é a parte central da Terra.
é formado por materiais bem mais densos que os do manto ou da crosta, com o predomínio de níquel e de ferro. As temperaturas é bem elevada. As elevadas temperaturas desse núcleo é chamado de manto interno, e em razão das camadas que existem sobre eles. O núcleo interno começa a cerca de 5.150 quilômetros e vai até o centro do planeta, que está a 6.371 quilômetros de profundidade. Então, o núcleo é a camada interna, mais interna da Terra, né? É lá onde tem os dois minérios, níquel e ferro. São os minerais bem resistentes, onde eles têm uma temperatura alta. É lá também onde tem as placas tectônicas, e quando eles se chocam uma com a outra, acontecem os tremores de terra. Quando ele chega na parte superior, acontece o quê? Os terremotos. Certo? Quem tem alguma pergunta a fazer? É o que, professor? Tem alguma pergunta a fazer, vocês? Eu não. Então, o núcleo é a parte central da Terra, é formada por materiais bem mais densos que os do manto ou da crosta, com predomínio de níquel e de ferro. As temperaturas é bem elevada. As elevadas temperaturas desse núcleo, chamado de um núcleo interno, e em razão das camadas que existem sobre eles. O núcleo interno começa a cerca de 5.000 quilômetros, vai até 670 quilômetros de profundidade. O núcleo externo envolve um estado de fusão e pastoso, que começa a 2.900 quilômetros, e vai até 5.000 quilômetros de profundidade. Outro fenômeno importante para se compreender é o geotérmico, que é o aumento da temperatura. Então, eles se vão aumentando até em si. O planeta é provavelmente um dos fragmentos da nebulosidade que deu origem ao sistema solar. Durante milhões de anos, ele foi esfriando e passando do estado gasoso para os estados líquidos e sólidos. Nesse processo, os materiais mais densos concentraram no núcleo da Terra e os menos densos na parte superior da Terra, o menor, certo? Então, vai se aprofundando de um para outro. Certo? Então, vocês anotaram tudinho aí, né? Que vai ser os assuntos da primeira parte, da primeira nota, quando a gente for fazer a prova. Esse vai começar sobre a aula de hoje, né? Onde vocês vão ter as camadas da Terra. Né? Que vai ser o manto, a crosta e a litosfera. Vou pegar aqui tomar água um pouco aqui, viu? Eu volto já. Cansou? Diga. Você cansou, foi? Não, fui tomar água ali que eu... Aí. É porque você respirou fundo, cansou. Certo. Então, quais são as camadas da Terra? A gente tem 3, né? Manto, núcleo e a crosta terrestre.
A camada superior é a crosta terrestre ou a litosfera. A camada intermediária é o manto. A superior, litosfera ou a crosta terrestre. E a interna é o núcleo. Então, no núcleo, ela é composta pelo ferro e o níquel. O manto é manganês e magnésio, que são os mais compostos também. Se forma no manto, encontra o manganês e o magnésio, que é um tipo de minério. Já na parte superior, na litosfera, a gente encontra vários tipos de minério. Ouro, prata, etc. Então, a litosfera se divide em duas partes, a continental e a oceânica. A continental é onde tem os continentes, então são formados os continentes. E a oceânica situa nos oceanos, abaixo dos oceanos e dos mares. Que vocês vão ter as três partes da Terra. O manto se divide o manto interno e o externo. Se torna também o manto uma camada intermediária. No núcleo, geralmente, acontece os tremores de terra e aí vai causando os terremotos, quando um se choca um com o outro. Aí bate e acontece os tremores de terra. Certo? O núcleo, a parte central da Terra, é formado por materiais bem mais densos, quer dizer, mais pesados, que a gente tem o ferro e o níquel. As temperaturas do núcleo é bem elevada, onde chega em torno de 100 graus. E quando ela se choca uma com a outra, provoca os tremores de terra. E é onde dá os movimentos, onde eles se chocam e o encontro das placas tectônicas, onde uma se choca com a outra e acontece os tremores de terra, o terremoto. Quando chega na parte da terra, dá nome de terremoto. Quando é dentro dos oceanos, maremoto. Às vezes existe local que não atinge a parte superior, só dá os tremores de terra, mas não chega na parte superior, não sai as lavas, que vai dar o nome dos abalos sísmicos, isso em menor quantidade. E o que vai para a parte superior dá o nome de terremoto, que a Terra é composta por 12 placas tectônicas, onde essas placas sempre se movimentam. Aí quando uma choca no outro é que dá os tremores de terra. Onde quando esse chega na parte superior, onde vai dar o nome de terremoto. Dentro dos oceanos é maremoto. E na Terra, terremoto. Certo? Aí vai dependendo da escala, do tamanho em si. E com o tempo, com esses movimentos do planeta, foi se formando o sistema solar, com a nebulosidade. Aí se foi se formando aí a estrutura da Terra, onde tem suas 3 camadas, como a litosfera, o manto e o núcleo. O núcleo, a gente tem a parte mais quente, a temperatura,
onde tem os dois minerais, o níquel e o ferro. Certo? Então, vamos se passando isso daí. Certo? Então, eles vão se formando. Então, a estrutura da Terra está dividida em 3 partes: manto, litosfera ou crosta terrestre e o núcleo. A superior é a litosfera, a intermediária é o manto e a interna é o núcleo. A litosfera, se for dividida em crosta terrestre, em crosta continental e oceânica. A continental é onde forma os continentes. Quais são os continentes agora? Quais são os continentes? América, Ásia, África, Oceania, Antártida e Europa. Certo, são 6, né? Qual é o que é bem gelado? Europa? Não, o que tem gelo aí, que não é habitado. Professor, falar de novo. Quais são os o quê? Qual o continente que é bem gelado, que não tem a ocupação do homem? Que não é habitado? É a Antártida. Na Antártida é o continente com muito frio, com gelo mesmo. Lá só vai através de estudo. Antártida. Eu já imaginei o gelo já. Hã? Lá é um continente que Quando eu vão... penso em Antártida, vem na minha cabeça logo neve, gelo. É. Lá vai só através de estudo, mas os cientistas vão fazer pesquisa onde tem uma área bem gelada em si, então não tem ocupação. Aí só vão lá através de estudo. Para isso que os cientistas vão se preparando com uma roupa já pronta para fazer o tipo de pesquisa. Aí na crosta continental é que forma os continentes. E a oceânica fica dentro dos oceanos, onde tem os mares, é isso? E a camada, o núcleo é formada pelo o níquel e o ferro, certo? E a camada intermediária, que é o manto. A superior é a litosfera, onde está dividido na continental, na crosta continental e oceânica. Certo? Então, vão se formando essa aí. O núcleo é a parte central da Terra. É formado por materiais bem mais densos que os do manto ou da crosta, com predomínio de níquel e de ferro. Certo? Pronto, olha, vai dar 8 horas, falta 1 minuto para a gente vai terminar. Aí agora só na próxima semana, e talvez lá para o dia 15, se eu não me engano, a gente pode voltar para a escola, né? Presencial. Aí a gente vai ver mais coisas, não é isso? Sim. Aí a gente vai fazer uns trabalhos de pesquisa. Mas se eu não me engano, é lá para o dia 15, se eu não me engano, a diretora me falou que é lá para o dia 15, talvez a gente volte para a sala. Aí, então, todos vocês vão para a sala, né? Não. Eu vou, Ingrid vai, que ela falou, mas acho que só nós duas, vai. Só vocês duas? Acho que é. E você, Alain? O Davi vai ficar online. Davi, Antoniel, Sara, Eloá, né? Acho que agora vai ficar online. Pronto. Vocês já podem sair e vão procurar outra aula agora, né? Isso, vou mandar a próxima aula. Pode sair, aguarde aí as atividades de redação, viu? Tem que fazer na matéria de redação.
Tchau, professor. Tchau. Tchau. Até a próxima. Vou mandar a próxima turma, viu?